Outros dizem que já tá lá em Jerusalém. Onde tá é difícil saber, né? Agora, a pergunta é por que esconderam? E qual é o Por que lance dela? sumiu? Sumiu só porque roubaram? Eu acho que não roubaram, não. A Arca da Aliança, ela aparece no livro do Apocalipse. A Árvore da Vida aparece, a Arca da Aliança aparece. Em que momento? Eu não lembro em qual capítulo que é, mas sobre o quê? Falando o quê? Falando ali na hora que mostra Jesus glorificado e tal, e fala ali, estava a Arca da Aliança, você fala, então a Arca da Aliança não foi destruída. Ela tá aí ainda e vai ser usada ainda. A Arca da Aliança, onde estava... O templo, né? Não, dentro dela, os mandamentos... Ali tinha 4 coisas dentro dela. Tinha as tábuas da lei, que Moisés recebeu, que era um negócio meio alienígena também. Que Deus pegou e escreveu o negócio e entregou pra ele. Você fala, pô, Deus escreveu uma parada. É incrível você imaginar isso. Deus pegar e escrever na pedra. Não foi Moisés que ficou talhando, não. Então tem as tábuas da lei, tem a vara de Arão que floresceu. Isso é interessantíssimo, né? Porque Deus escolheu Arão para ser o líder espiritual. Da família de Arão saíram todos os sacerdotes, né? Os Kohanim em hebraico. E aí, os outros caras falaram, mas por que você que é o sacerdote, não sou eu? Aí Deus falou, ó, pega todo mundo aí uma vara, e a vara que florescer é quem eu escolhi. Aí o cara pegou um pedaço de madeira, surgiram ali umas folhas ali, aí falou, é ele, fez um milagre, falou, é ele que eu quero. Só fui eu que escolhi, não foi ele que se autodeclarou. Então tem a vara de Arão, que floresceu. Maná. Tinha, né? E aí tinha um pote de ouro com maná dentro. Por isso que eu falo que são 4 coisas, né? O pote de ouro o pote e o maná dentro, entendeu? Tudo isso tem uma simbologia espiritual muito forte, né? A arca maná é tipo um pão? Maná é um pão, É como se fosse uma... Sabe aqueles fungos assim que às vezes dá em parede? Sei. É como se fosse um negócio tipo aqui, é um pão, mas tem um formato meio, uma textura meio estranha, né? O maná. Que é uma coisa incrível, né? Que o maná caía certinho na hora certa, né? Os caras, vai cair o maná, caía. E aí no dia seguinte ele apodrecia. Não dá pra acumular. Era só pra... o cara tinha que ter fé que Deus ia mandar no dia seguinte, não dava pra você juntar, né? Então uma série de coisas impressionantes, né? Nessa parte da Bíblia. A Arca da Aliança tem uma teoria mirabolante aí de por que ela foi escondida. Porque a Arca da Aliança é uma arma de destruição em massa. Qual que é a última... aparição? Na época, dizem que ela sumiu na época que os babilônios, Nabucodonosor, conquistou Jerusalém. Depois dali ninguém nunca mais viu. Tá. Entendeu? E ela teria um poder de destruição em massa? Porque, dependendo da interpretação na Bíblia, porque os números são letras, então a leitura varia. A Bíblia diz que quando os filisteus roubaram a arca e levaram para a terra deles, depois eles devolveram. Quando eles devolveram a arca, um monte de curioso foi lá ver a arca, abriram a arca. 53 mil pessoas morreram por causa disso. Então a arca, ela tinha um negócio ali que podia ser potencializado como uma arma. Você vê que o cara que tentou segurar a arca quando ela caiu morreu, quando encostou na arca. Dizem que essas pessoas que morreram, quando olharam para dentro da arca, elas não morreram imediatamente, só porque olharam, elas ficaram, o cabelo caiu, o cara foi ficando fraco, como se tivesse uma radiação. Porque a arca, na verdade, ela abriu uma fenda no espaço-tempo também, né? Como se fosse um portal. Isso é um assunto polêmico, assim, que tem divergência, mas a arca é chamada de assento da misericórdia, a tampa da arca. E eu falo, poxa, do jeito que os caras colocam a arca, com 2 anjos em cima, não tem como você sentar naquilo, né? Porque onde São 2 querubins? Os 2 querubins com a asa assim, encostando. Qual que é a imagem, por favor, da arca, para o pessoal entender? Aí eu penso, como é que a tampa da arca é chamada de assento da misericórdia? Dizem que a arca, alguns... eu sei que isso é polêmico, eu não vou dizer que isso é a verdade, é uma opinião que eu estou levantando para a galera pensar. A arca, na verdade, era um trono. E os querubins ficavam como se fosse o encosto da arca. Aí, o que aconteceu? Aqui o encosto do assento. O encosto. E eles cobriam os rostos e conectavam as asas, mas era um encosto, não era exatamente em cima. Por quê? Quando o sumo sacerdote fazia o ritual do Yom Kippur, do Dia do Perdão, Deus aparecia sentado em cima da arca, como se fosse se manifestando no trono. A gente não sabe se ele aparecia sentado ou não, mas a presença de Deus se manifestava ali, né? Depois do véu e tal. Então a arca era um equipamento que conseguia conectar a nossa dimensão com a dimensão divina. Você vê o poder que esse negócio tem, né? Então... Falando em filme, o Caçador da Arca Perdida, quando eles exato, Indiana Jones, os Caçadores da Arca Perdida. Esse aí é sensacional, né? É clássico, né? Lá em casa... ali pra tu sentar ali não tem como. Então, né? aí seria segundo a descrição na Bíblia, os caras fizeram de como seria isso? Não, alguns caras acham que ela seria uma estrutura que daria pra sentar em cima. Como se fosse um trono. Assim, alguém fez assim? Acho que ninguém fez, não. Isso é um negócio muito marginal, assim, pouca gente... tá. É bem... porque ali, olhando assim, não tem como, né, se sentar ali, porque os querubins estão no meio, né? Mas é um pensamento interessante de você imaginar. Agora,
Por que Hitler queria a arca? E ele queria? Pô, demais, pô. Isso é Aí é documentado. documentado? O livro chama As Relíquias Sagradas de Hitler. O autor é Richard Kirkpatrick. Ele tava nessa neura de ir atrás? A primeira coisa que ele fez quando ele invadiu... Cálice também ou não? Também, tudo. Pô, é por isso o Indiana Jones... É isso que eu fico impressionado. Eu era moleque assistindo Indiana Jones, achava que era tudo viagem, mas não, tem tudo base, pô. Caramba, os caras pegaram uma coisa da história e viajaram. E tinha o Indiana Jones real, tem os dois aí. Tem um que é um alemão e tem um que é um americano. Que o cara tinha um bonezinho e ele corria atrás das relíquias. Tem o Indiana Jones meio da vida real também. Então... que é o Rodrigo Silva. É verdade. Só tem que arrumar um bonezinho, né? Bonezinho, chicote. Eu me amarro Rodrigo Silva, um abração pra ele. A gente já fez live juntos e tal, gosto demais. Nossas conversas sobre hebraico, então, meu irmão, não tem fim, né? Que eu falo uma parada, ele fala outra e vai indo. Então... Esse livro, o que fala? O Hitler, ele tinha uma obsessão por essas relíquias, porque ele acreditava que se ele tivesse de posse dessas relíquias, ele seria invencível. Isso é o que os historiadores geralmente dizem. Quando ele foi lá no museu da Áustria, a primeira coisa que ele fez foi pegar a lança de Longino, que é a lança que teria perfurado Jesus. Entendeu? Porque aquilo ali para ele, que tinha um conhecimento místico também, tem a sociedade Thule, tem a ideia do Vril. O Vril é um poder sobrenatural que eles estavam buscando para ele reinar sobrenaturalmente sobre o mundo. Até o negócio do desenho que ele fez da suástica tem um pouco isso. Tem. Porque a suástica originalmente é um símbolo ariano indiano. Porque eu não sei se a galera tem esse discernimento. Irã significa o país dos arianos, né? A cultura ariana, ela é da região ali, persa e índia, e é mais ali daquela região. Você tem templos, né, com a suástica. Só que a suástica, ela não é tombada, a suástica indiana, ela é em pé. Ele rodou ela para a esquerda como se dissesse o seguinte: eu tô usando força espiritual, mas do lado do mal. Entendi. Ela tá rodando pro lado invertido, ele inverteu. Aí entra aquele negócio que eu te falei, da cruz invertida, de você falar as coisas ao contrário, de Deus falar uma coisa e fazer o inverso daquilo. Deus fala, não beba sangue, porque isso é abominação. O cara fala, não, vou virar vampiro. Entendeu? Eles querem fazer sempre o contrário. Então, o historiador vai dizer que Hitler, ele tinha uma crença mística, que se ele tivesse esses objetos, ele seria invencível, e aí o terceiro Reich ia durar um milênio, tá? Tem a ver com a terceira Roma do Maquiavel, aí já é outro papo, mas só tô dando uma dica aí pra galera que quiser fazer essa comparação, né? Maquiavel dizia que deveria ser construída a terceira Roma. A primeira Roma, ela passou porque ela foi vencida pelo cristianismo. O cristianismo, ele venceu Roma. A segunda Roma é o Sacro Império Romano Germânico, quando o Império Romano fez uma aliança com a igreja. A terceira Roma, o Maquiavel dizia que seria a Roma com a força original da primeira Roma e sem a fragilidade que fez ela ser derrotada pelo cristianismo. Seria ela imune à influência cristã, seria a terceira Roma. Hitler pega essa ideia e cria a ideia do terceiro Reich, né? O terceiro Reich que é como se fosse a terceira Roma. A Arca da Aliança, então, eu acho que se cai na mão errada e o cara sabe operar essa máquina, o cara domina o mundo mesmo. É como se fosse um equipamento que você consegue, usando pro mal, dominar um poder quase que invencível. Então, aí o que Deus faz, na minha opinião? Ele esconde ela, porque ela na mão errada, meu amigo, ia dar um BO violento. Aí tem um cara chamado Chris Thomas, que é um inglês doidaço, que ele trouxe uma teoria que é boa para um filme. Então tem o asterisco de conteúdo altamente especulativo, que ele diz que um grupo de alienígenas veio para o planeta Terra e chegou aqui mais ou menos na época lá de 1776. Por que 1776? Porque no dia 1º de maio de 1776 foi quando Adam Weishaupt criou os Illuminati, a Ordem dos Iluminados da Bavária, né? Que era tipo uma super maçonaria para dominar o mundo e criar uma ordem mundial nova. Ele não conseguiu fazer, porque caiu um raio no emissário dele lá quando estava levando o plano. Aí todo mundo ficou sabendo do plano e prenderam todo mundo. Só que desse pessoal se refugiou na França. E na França eles criaram a Liga dos Homens Justos. E com a Liga dos Homens Justos eles conseguiram fazer depois a Revolução Francesa. Não é por acaso que você vê os Iluminados e o Iluminismo. Tem um vínculo aí. E a proposta do Iluminismo, pelo menos da Revolução Francesa de 1789, era a mesma. Derrubar o antigo regime das monarquias europeias e criar um novo regime. Uma nova ordem, né? Então, o Chris Thomas, ele vai dizer que esses alienígenas, que a gente pode interpretar como um anjo caído, eles chegaram no planeta Terra, porque eles foram libertos lá de onde eles estavam presos, e eles chegaram aqui e pensaram, como é que a gente poderia convencer a humanidade que fomos nós que criamos eles e nós somos deuses deles? Aí entra aquela teoria dos antigos astronautas, né, dos Anunnaki, do Zachariah Sitchin, né, do Erich von Däniken, lá Eram os Deuses Astronautas, que inclusive do filme Prometeu, né, o Alien, que os alienígenas que nos criaram.
E aí depois voltaram para continuar isso. Engenheiros, né? Esses engenheiros, engenharia genética. Então, segundo o Chris Thomas, isso eu tô reforçando que é uma teoria muito doida, mas vai falar sobre a arca. Esses seres chegaram aqui e pensaram o seguinte: se a gente alterar os artefatos arqueológicos, a gente consegue convencer que fomos nós que criamos. Aí eles teriam adulterado os artefatos arqueológicos, criando lá aquelas tábuas lá de Marduk, não sei o que, dos sumérios. Porque ali diz que eles vieram aqui, pegaram os macacos e mudaram geneticamente, criaram os seres humanos para usar como escravo, para trabalhar para eles, né? Só que eles perceberam que eles mudaram os artefatos arqueológicos, mas eles não poderiam mudar os chamados registros acásticos. Você já ouviu falar nisso? Não. Registro acástico seria tudo que aconteceu, está registrado no mundo espiritual, num banco de dados, como se fosse numa cloud, uma nuvem, né? E para eles terem um domínio pleno, para convencer a humanidade e ninguém descobrir que isso é uma mentira, que foram eles que criaram a humanidade e não Deus, eles teriam que, além de alterar o registro arqueológico, alterar o registro acástico. Mas a única coisa que permite alterar o registro acástico é a Arca da Aliança. Nossa, que doideira. Entendeu? Aí Deus sumiu com a arca para os caras não conseguirem alterar o registro acástico. É muita maluquice, mas eu tô jogando a ideia de que a arca, ela é se o cara souber mexer naquilo, seria um conhecimento muito refinado, ele poderia dominar o mundo com aquilo. Talvez fosse por isso que Hitler estava atrás da arca. Porque ele sabia mexer nela de um jeito que ele ia controlar a mente das pessoas todas. Lembra um pouco aquele filme do Denzel Washington lá, que ele era cego, né? Como é que é o nome daquele filme? Não sei. Esqueci o nome do filme aí. É o livro de Eli. O livro de Eli. O livro de Eli. Que o cara quem tivesse a Bíblia ia dominar tudo, né?